E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um mergulho profundo aqui no Livrocast. E hoje a gente vai desvendar os segredos de mulheres inteligentes e relações saudáveis de Augusto Cury. Que tal? Olha, eu adoro esse livro. Preparem-se, viu, gente? Uma viagem fascinante pela mente feminina e os relacionamentos. Eu já li muitos livros de autoajuda, mas o Cury, ele tem um jeito especial, né? Ele mistura psicologia com filosofia É, e usa exemplos da vida real que você fala, nossa, isso é minha cara. total. Você se identifica na hora. É verdade. E ele vai além daquelas dicas batidas de relacionamento, né? É tipo bem além. Ele te leva a entender como funciona a sua mente. Isso. Como isso impacta os seus relacionamentos. Exatamente. A gente não pode esquecer, né? Ele é o criador da teoria da inteligência multifocal. Essa teoria é estudada no mundo todo, né? É, o cara sabe do que tá falando. É. Uma das ideias centrais do livro é que a gente pode mudar. Uhum. Mas não é só com força de vontade, não. Tá. A gente precisa entender o poder do nosso eu como autor da nossa própria história. Interessante. Me explica melhor essa ideia do eu como autor. Imagina que você tem um eu consciente, sabe? Ah, Tipo, ele é responsável pelas decisões, pelas escolhas. certo. Mas, muitas vezes, esse eu é meio fraquinho, sabe? Ele se deixa levar pelas emoções, pelas pressões. E aí ele acaba não conduzindo a história como deveria. Sei. Tipo quando você sabe que tem que ir paciência. Mas acaba explicando qualquer coisa. É isso aí. É o eu perdendo o controle da narrativa. Entendi. O Cury mostra que a gente precisa fortalecer esse eu, Aham. dar as ferramentas certas para ele ser, de fato, o autor da nossa história. E como a gente faz isso? Quais são essas ferramentas? Uma delas é entender como funciona a nossa memória. Uhum. O Cury usa uma metáfora, sabe? Das janelas. As janelas light, que guardam memórias positivas. Aham. E as janelas killer, que armazenam as experiências negativas, traumas, mágoas. Nossa, interessante. E qual a relação dessas janelas com o nosso eu aqui? O nosso eu tende a ficar preso nas janelas killer, Velho. sabe? Fica remoendo o passado, alimentando as inseguranças, revivendo as dores. E isso impede a gente de seguir em frente e de construir relações saudáveis. A gente fica preso num ciclo de negatividade, né? Totalmente. E acaba repetindo os mesmos padrões. É isso aí. Por isso que às vezes a gente se sabota, né? É. Se coloca pra baixo sem entender o porquê. É verdade. É o nosso eu refém das janelas killer. E aí, como a gente se liberta dessas janelas killer? Aí quinta, a inteligência multifocal. Olha só. O Cury ensina a gente a identificar essas janelas, entender como elas se formaram e, principalmente, abrir mais janelas light, trazer mais luz para nossa história. E como a gente abre essas janelas light? Com várias técnicas, sabe? Aham. Cultivando pensamentos positivos, relembrando momentos felizes, focando nas conquistas, Não. praticando gratidão, buscando novas experiências que tragam alegria e bem-estar. Parece simples, mas imagino que exige bastante esforço, né? Autoconhecimento. Sim, exige. É um trabalho diário de reconstrução da nossa história, ressignificação das experiências, fortalecimento do nosso eu. Os resultados são incríveis. E como essa mudança interna impacta os nossos relacionamentos. Quando a gente muda a perspectiva, sabe? A forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo, os relacionamentos também se transformam. A gente passa a atrair pessoas mais positivas, lidar com os conflitos de forma mais madura, construir laços mais saudáveis, mais duradouros. Então, basicamente, a chave para ter relações saudáveis é fortalecer o nosso eu e abrir mais janelas light. Exatamente. Mas o Cury vai além disso. Ele analisa vários tipos de relacionamentos e mostra como nossos padrões mentais, as nossas janelas, influenciam a dinâmica dessas relações. É legal. E quais tipos de relacionamento ele aborda no livro? Ele fala dos desafios da mulher moderna, que busca conciliar carreira, família, vida pessoal. Fala da importância do diálogo, da inteligência emocional. Nos relacionamentos amorosos, Certo. dos perigos do ciúme, da insegurança, da dependência emocional. Nossa, parece que o livro é um guia completo para quem quer ter relações mais saudáveis. Com certeza. E o mais legal é que ele faz isso de um jeito leve, divertido, com exemplos que a gente se identifica na hora. Estou super curioso para saber mais sobre esses exemplos e sobre as dicas do Cury para construirmos relações mais saudáveis. Então se preparem, porque na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar os erros capitais que detonam as relações de abrir o olho. E aí, pessoal? Prontos para a segunda parte do nosso mergulho? Tô pronta. Na primeira parte, a gente viu como o nosso eu pode ser o autor da nossa história, né? E como as janelas da memória influenciam os relacionamentos. Isso é verdade. Agora, preparem-se para encarar os erros capitais E lá vem. que detonam qualquer relação.
Nossa, já tô com medo. Mas confesso que eu tô curiosa, sabe? Pra saber quais são esses erros que a gente comete sem perceber. E que acabou minando a saúde do relacionamento. Pois é. A gente, muitas vezes, age no automático, né? Verdade. Sem se dar conta do impacto das nossas ações no outro. Verdade. E o Kiri, com a expertise dele, a inteligência multifocal, Uhum. desvenda esses comportamentos que a gente precisa evitar para ter relações mais saudáveis. E por onde a gente começa? Qual é o primeiro erro fatal que a gente precisa eliminar? Um dos erros mais comuns que o Kiri analisa com muita profundidade é a ditadura do ciúme. Ah, o ciúme. Ele mostra como o ciúme excessivo, aquele que te domina, te controla, te transforma em outra pessoa, pode destruir qualquer relacionamento. Parece um monstro de 7 cabeças, né? A gente sabe que faz mal, que não leva a nada, mas é tão difícil de controlar. É difícil mesmo. Mas é importante entender que o ciúme, na maioria das vezes, é um sintoma, sabe? Uhum. De insegurança, de medo da perda, falta de confiança em si mesmo no outro. E como essa insegurança se manifesta na prática? Que tipo de comportamento a gente precisa evitar? O Curry analisa o caso da MS, uma mulher inteligente e culta, que sofreu uma traição no passado e acabou criando uma janela killer gigante na mente dela. Caramba. Essa janela, alimentada pela dor, pela desconfiança, transformou ela numa pessoa controladora, possessiva. Entendi. Ela projetou o medo da traição no relacionamento atual e acabou sufocando o parceiro. Com desconfianças, cobranças, tentativas de controle. É como se ela estivesse tentando evitar a todo custo que a história se repetisse. Exatamente. E o Curry mostra como esse tipo de comportamento, em vez de proteger a relação, acaba afastando o outro, É. gerando mais conflitos, mais desconfianças. Uhum. A MS, por exemplo, acabou perdendo o namorado que ela tanto amava por causa da ditadura do ciúme. Que triste, né? Ela se tornou refém do próprio medo e acabou destruindo a relação que tanto queria proteger. É por isso que é tão importante a gente se conhecer. É. Entender as nossas janelas killer, para não deixar que elas dominem as nossas vidas e os nossos relacionamentos. E qual o antídoto para o ciúme? Como a gente se liberta dessa ditadura? O Curry nos convida a cultivar a autoconfiança, fortalecer o nosso eu, acreditar na nossa capacidade de amar e ser amado, sem precisar controlar o outro. Faz sentido. Quando a gente se sente seguro, a gente não precisa ficar buscando aprovação, atenção, garantias o tempo todo. A gente confia no nosso valor e na nossa capacidade de ser feliz, com ou sem o outro. Exatamente. E, além da ditadura do ciúme, o Curry também analisa a ditadura do excesso de trabalho e da insensibilidade, que é outro erro capital que pode levar uma relação à falência. Eita. Essa ditadura do trabalho é bem comum hoje em dia, né? Todo mundo correndo, conectado 24 horas, buscando sucesso, reconhecimento, dinheiro. Verdade. E o Curry alerta pra gente os perigos de se tornar workaholic. É. De colocar o trabalho acima de tudo, de negligenciar a vida pessoal, os relacionamentos, a saúde física e mental. E como esse excesso de trabalho impacta os relacionamentos? Ele apresenta pra gente a CK, uma empresária brilhante, super bem-sucedida, mas que se tornou uma máquina de trabalhar. Nossa. Ela vivia no piloto automático, focada em metas, resultados. E acabou se desconectando dos sentimentos dela, das pessoas que ela amava. Que situação, né? É como se ela tivesse trocado a vida real por uma planilha de Excel. Mas quais foram as consequências disso para os relacionamentos dela? O Curry mostra como excesso de trabalho pode levar à insensibilidade, ao distanciamento emocional, a dificuldade de se conectar com os sentimentos do outro. A CK, por exemplo, só se deu conta do estrago que ela estava fazendo quando o filho dela disse que queria ser tratado como os clientes dela. Meu Deus, que triste, né? Imagina a criança se sentindo tão negligenciada a ponto de preferir ser um cliente a seu filho. É um sinal de alerta, né? De que algo está muito errado na dinâmica familiar. Com certeza. E o Curry mostra que a CK, sem perceber, estava reproduzindo com os filhos os mesmos padrões de comportamento que ela aprendeu com os pais dela. A frieza, o distanciamento, a dificuldade de expressar afeto. Entendi. Ela estava presa num ciclo vicioso, né? Repetindo os erros do passado. Você se dá conta do impacto que isso tinha na vida dos filhos? Exatamente. E o Curry convida a gente a quebrar esse ciclo, sabe? Questionar nossos padrões de comportamento. Buscar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Cultivar a sensibilidade, a empatia, a conexão com as pessoas que a gente ama. É como se a gente precisasse recalibrar a bússola da vida, né? Enquanto um norte que nos leve em direção à felicidade, ao bem-estar, à realização em todas as áreas. Exatamente. E além do ciúme, do excesso de trabalho, o Curry também analisa a ditadura da beleza. A ditadura da beleza. Como assim? Ele analisa o caso da LT, que era obcecada pela aparência física, e acabou desenvolvendo vigorexia,
Vigorexia. Um transtorno que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do próprio corpo. Nossa, Ela era linda, sarada, mas se via como se estivesse sempre acima do peso. que difícil, né? É como se ela estivesse presa numa gaiola. De padrões estéticos impossíveis de alcançar. Exatamente. E essa obsessão impedia ela de se conectar com o parceiro de forma mais profunda, Aham. de investir nos sonhos, nos projetos, de construir uma relação mais sólida. E aí a relação foi se desgastando, né? Até que o parceiro não aguentou mais. E terminou tudo. E ela ficou sem entender o que tinha acontecido. Afinal, ela era linda, era desejada por todos, mas não conseguiu manter o relacionamento. É porque a beleza física, por si só, não sustenta um relacionamento. É preciso ter conexão, cumplicidade, investimento mútuo nos sonhos, na felicidade do outro. Ele pode até se encantar pela beleza exterior, mas o que realmente conecta a gente com o outro é a beleza interior, né? A inteligência, a sensibilidade, o caráter, os valores. Exatamente. E o Curry alerta pra gente os perigos da ditadura da beleza, Aham. que é imposta pela mídia, pela sociedade, e que pode destruir a autoestima e levar a gente a uma busca incessante por um ideal inatingível. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de uma miragem, né? E essa busca incessante pela perfeição impede a gente de enxergar a beleza real, que está dentro da gente e nas pessoas que nos cercam. Com certeza. E o Querido convida a gente a questionar esses padrões, a buscar nossa própria beleza, a valorizar quem a gente realmente é, independente de qualquer modelo imposto de fora. E como a gente faz isso na prática? Como a gente se liberta dessa ditadura da beleza? Ele dá uma dica de ouro. Mulheres inteligentes assombram positivamente os seus homens. Elas se libertam da ditadura da beleza e se promovem solenemente, O que ele quer dizer com isso? reconhecendo a sua própria força, a sua inteligência, o seu poder de sedução. Que dica poderosa. É sobre se empoderar, né? Se amar, se valorizar, sem depender da aprovação dos outros. Exatamente. É sobre reconhecer a sua própria beleza, única, autêntica, irresistível. É sobre irradiar confiança, alegria, bem-estar. É sobre se tornar protagonista da sua própria história, sem medo de brilhar. Nossa, adorei essa parte. E o que mais o Curry ensina pra gente evitar esses erros capitais que detonam os relacionamentos? Ele apresenta as leis fundamentais para construir relações saudáveis, com dicas práticas e poderosas que a gente pode aplicar no dia a dia. Legal. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso mergulho. Tô super curiosa. A gente volta já com a última parte do nosso mergulho, então não saem daí. E voltamos com a última parte do nosso mergulho em Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. A gente já desvendou os segredos da mente, né? Entendeu a importância do eu como autor da nossa história. Encarou os erros capitais que detonam as relações. É verdade. E agora? Chegou a hora de colocar a mão na massa. Isso aí. Depois de entender os perigos, as armadilhas, eu quero saber como a gente constrói relações mais saudáveis, mais felizes na prática. O Curry, ele dá um verdadeiro manual de instruções pro amor, sabe? Com dicas simples, mas poderosas, que a gente pode aplicar no dia a dia. E ele começa, sabe, destacando a importância do elogio genuíno. Elogio. Mas elogio de verdade, né? É, de verdade. Não aqueles elogios vazios, da boca pra fora. Não, o Curry fala do poder do elogio que vem do coração, sabe? Sei. Aquele que reconhece as qualidades, os talentos, os esforços do outro. Elogiar genuinamente é como acender uma luz na alma do outro, fortalecer o eu dele, plantar sementes de autoconfiança, autoestima. Nossa, faz todo sentido. Um elogio sincero pode transformar o dia de alguém, né? E quando a gente elogia, a gente também se sente bem, né? Espalha positividade. Com certeza. Elogiar é um ato de generosidade, de reconhecimento, de valorização do outro. Verdade. E quando a gente elogia com sinceridade, a gente cria um clima positivo, de afeto, de admiração mútua. É como se a gente estivesse abrindo uma janela light, né? Na mente do outro, compartilhando um pouco de luz, de alegria. Perfeito. E além do elogio, o Kudui também destaca a importância de investir nos sonhos um do outro. Investir nos sonhos. Como assim? Ele fala sobre ir além do simples apoio, sabe? É mergulhar de cabeça nos desejos, nas aspirações, nos projetos de vida do outro. Entendi. Demonstrar interesse genuíno, vontade de participar, de contribuir para que esses sonhos se realizem. É como se a gente dissesse, eu acredito em você. Eu tô com você nessa jornada. Eu quero te ver feliz e realizado. Exatamente. É sobre estar presente, apoiar, incentivar. Vibrar junto com as conquistas do outro. Esse tipo de atitude fortalece o vínculo, né? Cria uma conexão profunda, um sentimento de cumplicidade, de união. É sobre construir uma parceria de verdade, né? Onde cada um se sente livre para voar, mas sabendo que tem alguém
torcendo, apoiando aqui embaixo. Com certeza. E para que essa parceria funcione de verdade, o Curry destaca a lei áurea dos relacionamentos saudáveis, o diálogo. Ah, o diálogo. Parece tão básico, né? Mas às vezes a gente se perde. Começa a ter conversas superficiais, evitar assuntos importantes, guardar mágoas, ressentimentos. É verdade. E o Curry nos convida a ter um diálogo de verdade, sabe? Com abertura, com sinceridade, com vontade de se conectar com o outro, de entender os sentimentos, as dores, as alegrias. É sobre ouvir com atenção, né? Sem julgamentos, sem interrupções. Se colocar no lugar do outro, tentar entender a perspectiva, os motivos, as razões. Exatamente. Diálogo é a ponte que une dois mundos, duas histórias, duas almas. É através do diálogo que a gente se conhece, se reconhece, se aproxima, se perdoa, se transforma. E para ter um diálogo sincero com o outro, a gente precisa primeiro ter um diálogo sincero com a gente mesmo, né? Se conhecer, se entender, se questionar, se perdoar. Com certeza. O Curry fala muito da importância do autodiálogo. É como fazer uma faxina interna, sabe? Isso aí. Limpar a poeira dos traumas, das mágoas, das crenças limitantes, para poder abrir espaço pro amor, pra felicidade. Então, basicamente, a receita do Curry para relações saudáveis é uma mistura de autoconhecimento, elogios sinceros, apoio aos sonhos. Muito diálogo. Exatamente. Mas ele vai além, sabe? O Curry lembra que não existem relações perfeitas, sem conflitos, sem desafios. É verdade. Mas quando a gente se conhece, se respeita, se ama de verdade, a gente encontra a força, a sabedoria, a compaixão para superar qualquer obstáculo e construir uma relação duradoura, feliz, transformadora. Que lindo! É sobre construir relações mais conscientes, né? Mais maduras, mais autênticas. É sobre se doar, se entregar, se permitir ser feliz ao lado de alguém que te aceita, te valoriza, te impulsiona a ser a sua melhor versão. Com certeza. E você? O que achou da nossa viagem? Pelas páginas de Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. Eu achei incrível. O Curry, ele nos deu um mapa, né, para navegar pelos labirintos da mente e construir relações mais saudáveis, mais conscientes, mais felizes. Eu recomendo a leitura para todo mundo que quer transformar suas relações e viver com mais amor, com mais plenitude. Concordo. É. Que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos, né? Sim. Cultivar o autoconhecimento, a generosidade, o diálogo e construir relações cada vez mais iluminadas, mais inspiradoras. Com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Livrocast. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem e que os insights do Augusto Curry inspirem vocês a construir relações mais saudáveis e felizes. Até a próxima, pessoal!